Eu tenho que ficar olhando pra ti, aí depois... Volta com a nossa revista eletrônica diária. Agora a gente vai com uma dica muito importante para a mamãe e também para o bebê de saúde, porque depois dos longos 9 meses, né, de gestação, o bebê chegou e juntamente com ele vem uma porção de questionamentos em relação à alimentação. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, o que a gente deve estar ingerindo, como a gente deve estar se alimentando e também proporcionando melhor qualidade de vida e saúde para o bebê, a gente vai conversar agora com a nutricionista Thalita Duarte. Seja bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Bom, a gente pode começar falando se existe uma dieta recomendada para a mãe nesse período da amamentação. Sim, no caso esse período é um período que a mãe ela está precisando, ela tem um aumento energético necessário, né? Então precisa ter uma alimentação balanceada, equilibrada, com todos os nutrientes, né? Recomendações de forma geral poderia ser uma alimentação de pelo menos 6 vezes ao dia, ela está se alimentando, intervalos curtos, ter uma alimentação bem rica de cereais integrais, aproveitar bastante fruta, legumes e verduras é importante também. Ingerir bastante líquido, pelo menos o ideal é de 3 a 4 litros de água por dia, porque quanto maior a produção, ou seja, quanto maior o consumo de líquidos, melhor vai ser a produção do leite. Então isso é importante também. E evitar aqueles excessos que de regra geral também fazem mal para todas as pessoas. Excesso de gordura, fritura, café também, por ser um estimulante, pode prejudicar a criança, né, o bebê, chocolates. Então ter uma alimentação balanceada, né? O ideal é procurar um profissional que possa estar orientando com relação às porções também, a quantidade correta, né? Fazer uma dieta realmente individualizada, porque esse que é o correto, né? Cada pessoa ela precisa de uma quantidade X de nutrientes, de calorias, então é interessante ela procurar um profissional para poder orientá-la. Então, ingerir muito líquido também pode ajudar nessa estimulação aí do leite, né, da produção de leite, já que nós, tanto homem quanto mulher, a gente deve ingerir 2 líquidos, em média, né, aproximadamente 2 litros de água e de líquido de suco naturais por dia. Então, esse valor dobra para a mamãe que está amamentando. Pelo menos 3 litros, né? Sendo que também não só a água em si, pode complementar com sucos naturais, pode fazer também sopas, caldos, chás também. Agora, só o cuidado com o chá, não é qualquer chá que também a mãe ela pode estar ingerindo, por exemplo, chás escuros, como o chá mate. São chás assim também, assim como o café, também eles possuem a cafeína que tem estimulante. Então também não é interessante para a criança, né, para o bebê e muito menos para a mãe. E que tipo de alimentos estão restritos aí, que é melhor a gente deixar de lado, pelo menos nesse período de amamentação? Bem, na verdade não existe a questão de alimentos proibidos, né? Porque cada criança, cada bebê, ele reage de uma forma diferente. Já que tudo aquilo que a mãe ingere vai pelo leite, né, passa para o leite, para a criança. Então, assim, existe situações que, às vezes, o chocolate, café, como eu já citei, podem causar irritabilidade no bebê. Tem outras pessoas que têm cuidado, que às vezes aumenta a produção de gases no bebê quando a mãe consome muito feijão, lentilhas. Ou então até mesmo muda um pouco a questão do sabor do leite quando consumo excessivo de cebola, de alho. Então o que é interessante é a mãe observar aquilo que ela come e verificar se está causando alguma reação no bebê. Se o bebê está chorando muito, está dando cólica, e aí ela tem que observar e tentar diminuir essa quantidade de alimentos. Mas como eu falei a princípio, claro, tudo que for fritura, excesso de gordura, de sal, de açúcar, isso vai prejudicar também a sua saúde, né? E a saúde do bebê, consequentemente. Por quanto tempo a mamãe deve estar amamentando o bebê? Bem, a gente sabe que até os 6 meses é aquele aleitamento materno exclusivo, onde nem água, nem chá é o recomendado, né? Por risco de infecção, risco da criança diminuir um pouco mais as mamadas quando você começa a introduzir outros líquidos. Então, mas o ideal, o recomendado, que é até 2 anos, a mãe ela pode sim, deve amamentar o bebê, sendo que até 6 meses exclusivo, e a partir dos 6 meses começa a introdução de outros alimentos, né? Papinha doce, que seria as frutas, papinha salgada com uma sopinha,
né? Então, é assim que tem que ser feita, mas pelo menos até 2 anos. Tem algumas dicas para dar para a mamãe que está nos assistindo nesse momento? Outras dicas que a gente pode dar? Em relação, eu estava pesquisando alguns assuntos e estava falando das frutas também em relação à acidez, que é melhor evitar nesse período, até porque tudo que a mãe ingere passa pelo bebê, pelo leite. Os alimentos ácidos é melhor evitar nesse momento? Como aquilo, na questão como eu falei, não que seja proibido, venha fazer mal. É interessante a mãe observar, como eu disse, cada criança ela reage de uma forma. Os sintomas, né? Isso. E com relação até às frutas ácidas que você diz, geralmente são as cítricas que têm vitamina C. Isso até é importante, pode ser importante para a mãe, porque aumenta o sistema imunológico dela e, consequentemente, do bebê. Então, não seria, no caso, você evitar, restringir, a não ser que tenha causado alguma reação. Né? E assim, a minha orientação é que as mães elas procurem realmente um profissional, nutricionista, para fazer um acompanhamento, porque a gente sabe que durante a gravidez tem mães que acabam aumentando muito, né, o peso, passam do peso recomendado, e aí depois fica aquele incômodo, né, aquele sobrepeso, querendo perder peso a qualquer custo, fazendo dietas muito severas. E esse período não é o período de fazer dieta. A mãe ela precisa, sim, de todos os nutrientes, ela tem que se alimentar, ter uma alimentação balanceada, adequada. Então, para ela saber qual é realmente a quantidade de alimentos que ela deve ingerir ao dia, ela precisa ter essa orientação do profissional, para poder orientá-la e se for necessário perder peso, e vai perdendo peso, no caso, de uma forma lenta e gradualmente, sem prejudicar nem ela e nem o bebê. Perder peso de uma forma orientada e assistida também, isso é muito importante. Thalita, muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha resolvido e tirado algumas dúvidas para as mamães que estão nesse momento, porque eu sei que é difícil. A vontade é muito grande, mas a saúde, a alimentação também tem a ver com a quantidade, viu? Não vá exagerar demais, porque o bebê também pode ficar, pode prejudicar aí o desenvolvimento dele, físico e mental também. Isso é importante, frear um pouquinho em relação à comida e procurar aí a orientação de um médico, de um pediatra que vai também lhe ajudar, de um nutricionista, enfim, ser assistido por toda essa equipe de saúde. Thalita, muito obrigada pela sua presença e volte sempre. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom, e no Amapá News de hoje começa às 13 horas em ponto, vai trazer o seguinte destaque, que no estado guianazes visitam o Cerrado e também a área do Amapá. Essas e outras informações sobre a região você acompanha logo depois do programa Amazônia Agora, na edição de hoje, às 13 horas em ponto. Não sai daí que já a gente vem com mais notícias e informações sobre a nossa região amazônica. Até depois do intervalo.